Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja gravando aqui mais um vídeo para auxiliar vocês nas atividades da semana número 6 do PET 3 de Geografia, beleza? Tema, blocos econômicos e o BRICS, né, também vai ser destacado aqui. Lembrando, nós vamos falar nesse texto aí, como vocês podem ver, mais especificamente do Mercosul, que foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, composto pelos seguintes países: Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Posteriormente, né, foi incluído alguns países, mas depois foi suspenso. Lembrando que o Paraguai também foi suspenso um tempo, depois voltou de novo. Aí nós temos outros países que são países associados, mas não têm o poder de voto, lembra-se disso. Tem como principal objetivo, né, promover a integração econômica, comercial, cultural, política entre esses países membros. Né? Então, esse é um dos principais objetivos. No texto também fala, né, que é estimular o aumento das trocas econômicas entre esses países membros, por meio de como? De um comércio mais integrado. Então, cabe dar uma lida aí. Também vai falar de outros importantes blocos econômicos na América do Sul, né? Inclusive vai falar dos BRICS, quem são esses países que compõem o BRIC, que são nada menos em países emergentes, são países que tiveram uma economia muito acelerada, e isso fez com que eles se reunissem para promover melhoria em relação ao seu comércio e nas atividades econômicas, beleza? Na questão número 1, como vocês podem ver, com completar esse diagrama, então vocês têm que completar quais são esses 5 países emergentes que formam o BRIC. Então, primeiro o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E aí, qual é o principal objetivo, né? É justamente fortalecer o desenvolvimento econômico dos países emergentes que o compõem, tanto no aspecto tecnológico e científico, beleza? Ou seja, no aspecto também comercial. Na questão número 2, né? A formação do bloco econômico se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado, né? E aí cite as principais características da formação desses blocos, como eu já falei: promover a integração econômica, política e cultural entre os países membros, beleza? Na questão 3, está perguntando, né, qual que é o nome desse bloco econômico que está na América do Sul, que é muito importante, que é o Mercosul. E quais são os países que integram? É o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, beleza? Na questão 4, está falando também de um bloco muito importante, que na Europa, que tem a moeda única, é o único bloco que tem moeda única. Então, é justamente, né, no caso, nós temos aí como característica desse bloco o caso de uma união econômica e união monetária. Então, a alternativa correta é a letra D, beleza? Em relação à atividade complementar, na primeira questão está falando sobre a distribuição da população africana sobre o continente. Lembre-se que toda a distribuição da população no continente, inclusive da África, se distribui de maneira bastante irregular pelo território. Assim como também na questão número 2, como vocês podem ver, o mapa mostra essa distribuição e fala qual o fator que demonstra aí esse vazio demográfico na África. É justamente a presença, né, de deserto como o Saara. Na questão número 3, está falando, né, onde que mostra um texto muitos imigrantes, né, ou seja, pessoas da África que saem para outro continente, e qual seria esse destino principal dos africanos, beleza? Na questão número 4, está falando justamente do principal bloco econômico da América do Sul, então vocês têm que lembrar aí de qual que é esse bloco. E na questão número 5, está falando quais são os países que pertencem ao Mercosul, beleza? E na 6 está falando também do Mercosul, mas quais são os principais países mais importantes que são líderes na economia do Mercosul, beleza? Já na questão, na atividade complementar número 4, nós vamos fazer uma revisão geral, e aí está falando, né, que esse alongamento, na questão número 1, o alongamento no sentido norte-sul da América,
é um fator que explica justamente o que? A sua grande diversidade natural de paisagens, tá bom? Na questão número 2, está falando das diferenças entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. O que justifica essa diferença? É justamente o tipo de colonização e também as políticas que foram adotadas. Na questão 3, está falando sobre a produção de energia, por que o Brasil se destaca nessa produção de energia, justamente pelo seu grande, né, quantidade de rios no nosso país. Na questão número 4, está pedindo para identificar o tipo de formação vegetal representada pelo número 1, então vocês vão observar, a legenda já vai falar sobre ele. E no número 5 está falando sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da População dos países da África. E aí, como vocês podem ver, que grande parte, né, dos países da África, né, tem aí baixa expectativa de vida, ou seja, um baixo índice de desenvolvimento humano da sua população, ou baixa qualidade de vida. E na questão número 6, está falando aí qual é, né, o principal objetivo do Mercosul, é justamente, né, estipular o aumento das trocas econômicas entre os países membros. Espero que tenha contribuído bastante para os seus estudos. Abraços e até mais. Tchau.